Questão número 3 pede para a gente representar em notação científica o tamanho dessa célula, que é dada por esse número aqui. Uma notação científica a gente representa através de uma potência de base 10, onde o número que está multiplicando o 10 ele tem que estar entre 1 e 10. Então, eu vou mover a minha vírgula daqui e vou colocar ela entre o 2 e o 5. Vai ficar, então, 2,51 vezes 10 elevado a quanto agora? Quantas casas para a direita eu movi minha vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ficar 10 elevado a 6. Questão número 4. Represente por meio de uma só potência com expoente inteiro positivo as operações indicadas. Então, na letra A, eu tenho uma potência elevada a uma outra potência. Aqui eu vou conservar a minha base, que é negativo 5, e multiplicar os expoentes. Então, vai ficar 3 vezes negativo 4. Resolvendo, então, vai ficar negativo 5 elevado a negativo 12. Só que como o exercício pediu em uma só potência com expoente inteiro positivo, eu preciso resolver essa potência aqui, de expoente negativo, tá? Então, eu vou representar a minha base em uma fração de denominador 1 e a potência com expoente invertido. Vai ficar 5 elevado a 12, ok? Esse é o meu resultado. Agora, na letra B, eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base, onde eu vou conservar a minha base, que é negativo 6, e multiplicar os expoentes. 12 mais 1 mais menos 8. Resolvendo aqui agora, vai ficar negativo 6 elevado. 12 mais 1, 13. 13 menos 8, 5. Tá? Então, eu tenho aqui 6, negativo 6 elevado a 5. Na C, eu tenho uma multiplicação e uma divisão de potências de mesma base. Eu posso utilizar a simplificação. Aqui, ó, 12 elevado a 10 dividido por 12 elevado a 8. Eu sei que na divisão de mesma base, eu vou subtrair os expoentes. Então, subtraindo 10 menos 8, vai sobrar 2. Eu posso, então, simplificar. Vai ficar 12 elevado a 2 vezes 12 elevado a 2. Onde esse 12 elevado a 2 aqui é a simplificação de 10 por 8. Resolvendo agora, 12 elevado a 2 mais 2, 4. 12 elevado a 4. Questão D. Na D, eu tenho bases diferentes de mesmo expoente. Eu posso representar da seguinte forma. 28, né? Dividido por 4 elevado a 2. 28 dividido por 4, 7. Vai ficar, então, 7 elevado ao quadrado. Número 5. Sabendo que as medidas são dadas em centímetros, determine, na forma de simplificada, o perímetro da região triangular. O perímetro de um triângulo é determinado pela soma de todos os seus lados. Então, vamos somar aqui raiz quadrada de 32 mais raiz quadrada de 50 mais 3 raiz quadrada de 128. Bom, para resolvermos cada uma dessas raízes, eu preciso fatorar, para mim representar em forma de uma potência. Então, vou utilizar aqui o rascunho. Fatorando os 72, vou ter 72 dividido por 2, 36. Por 2 novamente, 18. Por 2, 9. Agora por 3, vai ficar 3. Por 3, 1. Organizando agora de 2 em 2, porque a minha raiz ela é quadrada, vai ficar 2 elevado ao quadrado vezes 2, né? Vezes 3 elevado ao quadrado. Colocando isso daqui dentro da raiz, vai ficar 2 elevado ao quadrado vezes 2 vezes 3 elevado ao quadrado. Eu simplifico o que tiver com expoente 2, porque ele é igual ao índice da minha raiz. Agora, eu tiro ele de dentro da raiz. 2 vezes 3, 6. E o que eu não simplifiquei continua dentro da raiz. Então, o resultado, 6 raiz quadrada de... 6 raiz quadrada de 2 aqui, né? Colocando aqui, então,
Raiz quadrada de 72 é a mesma coisa que 6 raiz quadrada de 2. Mais, agora, raiz quadrada de 50. Simplificando 50, fatorando, né? Por 2, 25. Agora, por 5, 5 por 5, 1. Então, aqui vai ficar 5 elevado ao quadrado vezes 2. Colocando dentro da minha raiz, 5 elevado ao quadrado vezes 2. Simplifico o expoente com o índice, vai ficar 5 raiz quadrada de 2. Então, raiz quadrada de 50 é a mesma coisa que 5 raiz quadrada de 2. Mais 3 vezes raiz quadrada de 128 agora. Simplificando 128 por 2 vai dar 64, por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Agora, organizando de 2 em 2, eu tenho 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao quadrado vezes 2 aqui, né? Colocando dentro da minha raiz, vai ficar 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao quadrado vezes 2. Simplifico. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, eu tenho 8 raiz quadrada de 2. Ok? Apresentando aqui, então, 8 raiz quadrada de 2. Agora, eu vou fazer primeiro essa multiplicação aqui. Então, tudo aqui agora eu vou repetir. 6 raiz quadrada de 2 mais 5 raiz quadrada de 2 mais 3 vezes 8, 24 raiz quadrada de 2. Observe que todas as raízes, elas são iguais. Todas são raiz quadrada de 2. Neste caso, eu posso apenas somar o que está fora da raiz e manter a raiz quadrada de 2. Então, vamos lá? Perímetro é igual 6 mais 5, 11. 11 mais 24, 35. Então, eu tenho aqui 35 raiz quadrada de 2. Esse é o... Na questão número 6, pede para a gente calcular o volume desse bloco retangular que representa uma piscina. Sabemos que para calcular o volume, precisamos multiplicar as 3 dimensões, que é o comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, vamos calcular aqui o volume desse bloco, multiplicando o comprimento, que é 3 vezes raiz quadrada de 5, vezes 2 raiz quadrada de 3, vezes raiz quadrada de 2. Aqui, eu vou utilizar a propriedade da radiciação, que diz o seguinte: o produto de radicais de mesmo índice, ou seja, todas essas raízes aqui é de índice igual. Qual que é o índice aqui? 2, tá? É igual ao produto de radicandos, ou seja, é igual à multiplicação dos radicandos. Os radicandos são os números que estão dentro da raiz. Então, aqui eu posso multiplicar os números dentro da raiz e também posso multiplicar os números que estão fora da raiz. Então, organizando aqui, 3 vezes 2 vezes 1, raiz quadrada de 5 vezes 3 vezes 2. Organizando agora, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 1, 6, raiz quadrada de 5 vezes 3, 15, 15 vezes 2, 30. Meu resultado, então, é 6 raiz quadrada de 30.